Olá pessoal, tudo bem? O professor vai gravar aqui algumas explicações para auxiliar vocês no início agora da morfologia da nossa disciplina, tá ok? Então, para quem vai assistir esse vídeo, eu não sei se vai ser de dia, se vai ser de noite, então uma boa noite, um bom dia para vocês. O professor vai exibir então o conteúdo da nossa matéria, né, o conteúdo programativo, e para que vocês possam acompanhar. Tá? Então, durante essa semana, basicamente, nós vamos estudar, fazer uma introdução da morfologia vegetal, uma introdução do nosso estudo, para que vocês possam começar a trilhar no conhecimento, aprendendo um pouco mais a respeito da estrutura morfológica das plantas. Tá? Então, professor vocês vão acompanhando aí com a aula, o professor vai exibir aqui para vocês a nossa aula. Tá? Então a nossa aula ela é composta, né, por alguns capítulos, e no capítulo 1, como era de se esperar, é um capítulo mais de introdução, né? Então nós vamos conhecer um pouco a respeito da morfologia. Então aqui está sendo colocado para vocês podem fazer a leitura aí. A morfologia vegetal é o estudo dos vegetais, das estruturas e dos órgãos das plantas, né? Então muitas vezes o aluno, quando ele começa a estudar morfologia, o cara se depara e fala assim, mas para mim órgãos era só animal, né? Os animais, que são seres vivos heterótrofos, que teriam alguns órgãos e sistema, né? Sistema respiratório, sistema esquelético, sistema tegumentar, que é a pele, sistema excretor, né? Então o aluno geralmente ele não consegue enxergar em um primeiro momento que as plantas também apresentam os órgãos. Então os órgãos e estruturas das plantas é nada mais, nada menos do que as raízes, né? Os pelos de absorção nutricional, algumas estruturas como espinhos dos caules, né? O próprio caule, as folhas, né? E nós sabemos que existem vários tipos de folhas. Por que existem vários tipos de folhas? Porque a biodiversidade dos ecossistemas brasileiros é gigantesco, quanto mais no mundo, né? Então a biodiversidade de plantas é milhões de espécies, né? Então a gente acaba classificando e conhecendo que cada planta apresenta um jeito e um formato das suas flores, das suas folhas, das suas flores, das suas raízes, né? Tem raízes que ela é superficial, ela aparece fora do solo, fora da profundidade da terra. Já tem raízes que são tuberosas, né? Que ela acaba apresentando um comportamento muito semelhante à mandioca, um comportamento à mandioca braba, um comportamento de ter um tubérculo, né? Já tem outras raízes que não têm, são extremamente finas, extremamente fusiformes, né? E outras são cabeleiras, né? Parece um cabelo de boneca despenteado. Então conforme a gente vai estudando, né, a morfologia vegetal, você também consegue enxergar essa diferença morfológica. Então a morfologia vegetal ela estuda todas as estruturas das plantas, os órgãos principalmente como raiz, caule, folha, frutos, flores e sementes. E ela engloba também o processo de classificação. O que é classificação, professor? Você acaba classificando grupos botânicos através da morfologia, né? Então eu vou dar um grupo bem rápido para vocês, que vocês já ouviram falar, com certeza. O grupo das monocotiledôneas e das dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas, né? É um grupo. Então esses grupos elas acabam apresentando diferenças morfológicas de uma espécie de planta para outra, né? Nós já estudamos e vocês já viram também o grupo das pteridófitas, que é das samambaias e avencas, com também os grupos das gimnospermas e angiospermas. Então elas apresentam diferenças. Então a morfologia vegetal, além dela estudar os órgãos das plantas, ela também acaba estudando a estrutura de classificação botânica dentro da sistemática de planta, da taxonomia de planta. Ela estuda também desde a estrutura embrionária. É lógico que quando nós falamos em embriões, já envolve mais unidade celular. Então é uma área mais da anatomia, mas não tem nenhum problema se nós quisermos partir o nosso estudo fazendo uma revisão geral dos conteúdos de embriogênese voltado para a parte de botânica. Então nós estudamos desde a semente até a fase adulta das plantas, né? E nessa trajetória nós compreendemos e entendemos a necessidade de estudar as plantas como um todo, né?
A morfologia vegetal é uma parte da botânica que tem como objetivo o estudo das estruturas da planta, auxiliando na identificação das espécies, né, na sua própria classificação. A sistemática ou taxonomia vegetal é um ramo da biologia vegetal que estuda a diversidade das espécies, a variação morfológica. O que é variação? É o mesmo termo de bio. Bio é vida, diversidade, diversas formas de vida. Então nós temos diversas formas de plantas, né? E dentro desse contexto, dessa grande biodiversidade de planta, nós temos a morfologia que nos ajuda a estudar e entender. A morfologia vegetal, ela estuda a planta desde o seu surgimento. Então, desde o processo germinativo da semente, você já tem ali a morfologia vegetal estudando a formação dos tecidos, a regeneração dessa planta, como que essa planta ela sai do subsolo e ganha então a parte aérea, né? Então nós temos a diferenciação de uma planta, por exemplo, monocotiledônea, o próprio movimento germinativo dela é diferente do que de uma dicotiledônea que ela entorta, né? Ela faz esse movimento aqui, ó. Já a monocotiledônea ela já vai de uma maneira retilínea. Então ali está presente desde o ato da germinação, né? Então quando uma semente ela germina muito rápido, ou seja, ela tem uma facilidade germinativa, a gente consegue então classificar essa semente. Quando a semente ela tem dormência, você precisa dar uma força, você precisa despertar essa semente, tirar ela do estágio de dormência para ela começar a germinar. E isso nós vamos estudar aqui, também já estudamos em outras matérias, e vocês estudarão também em ecologia e ecologia florestal, que são os fatores limitantes. Muitas sementes, elas gostam de local mais sombreado, por incrível que pareça, né? E aí a fisiologia vegetal já chama de sementes fitoblásticas negativas. Já tem sementes que são extremamente dependentes do sol, só germina na claridade, então são fitoblásticas positivas. Eu tenho sementes que elas vão germinar na sua grande maioria na presença da água, né? Atravessa a camada de aleurona, ela vai ter então ao despertar, a semente ela está dormindo, quando ela incha, quando ela tem o processo de imbebição, ela fica inchada, lotada de água dentro dela, ou quando a água entra até dentro do embrião, é meio que como se acordasse o embrião e ele germina. Já tem sementes que são extremamente duras, rígidas, a sua casca, a sua testa, o seu tegumento, e aí você precisa dar aquela ralada, ralar, escarificar. A escarificação pode ser mecânica, pode ser química, usando produtos químicos. Então você tem a germinação concluída. Mas enfim, a morfologia vegetal ela estuda a planta desde a sua fase germinativa, como também a sua fase embrionária, né? Então aqui nós temos o embrião, a semente, e dentro da semente já tem as plantinhas, né? Digamos assim, você já tem a espécie de planta ali dentro que vai vir a ocorrer a sua germinação. Então só para a gente lembrar que a parte superior, vocês estão vendo que vai dar origem à folha, aqui seria o caule, e essa pontinha aqui, ó, é a raiz, é o ápice da raiz. Então essas duas estruturas que lembram um pouco orelha de lebre, orelha de coelho, né? Isso é que vai dar origem às futuras folhas, né? E aqui, ó, você tem a parte do meio que é o caule, e nessa pontinha, nessa extremidade, vai dar origem às raízes, né? Olha aí como que é interessante a estrutura de uma semente, de uma plântula dentro da semente. Bom, num contexto bem amplo, né? Bem abrangente por ser a nossa primeira aula, aqui basicamente você vê a parte vegetativa de uma planta, né? Por que, professor, o senhor está falando isso? Porque a parte vegetativa, quando a planta está vegetando, ela tem bastante caule, raiz e muita folha, né? Então ela está com bastante folha, ela está crescendo, mas ela não tem ainda os órgãos reprodutores. Ela não atingiu a fase adulta. Então é como se fosse um animal ou um ser humano, né? É dividido em fase juvenil e fase adulta. Assim as plantas também são. Então, quando a planta tem caule, raiz e folha, nós chamamos que ela está com parte vegetativa, ela está apenas vegetando, ela não iniciou a florada, a sua floração, e, consequentemente,
A flor é um órgão reprodutivo. Aí você vai ter o que mesmo? O grão de pólen entrando dentro do ovário, você vai ter a formação do fruto e, consequentemente, no futuro, a liberação dessa semente dentro do fruto, se for uma angiosperma, tá? Então, é muito interessante nesse início a gente colocar esse conceito. Então, vocês já sabem o que é a morfologia e agora vocês estão aprendendo esse termo. Quando a planta está vegetando, ela está na fase vegetativa, numa fase juvenil, fisiologicamente e morfologicamente falando, ela tem mais caule, raiz e folha. Quando ela emite a sua flor, ela já está numa parte mais reprodutiva, né? Um outro termo que a gente está observando aqui é que a planta ela é dividida em a parte de sistema aéreo. O que é sistema aéreo para a morfologia? É a parte superior da planta, né? Aquilo que você consegue ver. E o sistema subterrâneo é onde está localizado então as raízes. Então todas essas estruturas aqui, ó, a flor, né, a coroa, as pétalas, as sépalas, né, o próprio nódulo, os talos, o caule, todas essas estruturas aqui, o pecíolo da folha, né, as nervuras da folha, as raízes principal ou pivotante, no caso das raízes das dicotiledôneas, raízes secundárias, né, de exploração, para captar, para dar estabilidade e captar também nutriente, para explorar o solo, os pelos de absorção, tudo isso faz parte de estudo da morfologia, para auxiliar na classificação, né? Então, as plantas de modo geral, elas crescem, né, de uma maneira longitudinal e transversal, né? Ela cresce também engrossando, aumentando para a atmosfera, aprofundando para o solo e também engrossando o seu caule, né? E nesse decorrer você vai ter então a expansão de todas as demais estruturas que compõem uma planta. Então a planta tem região de gemas. Nós já vimos lá na anatomia, né, que são os brotos, as regiões de brotação. As regiões meristemáticas é uma região extremamente ativa, né, que muitas atividades bioquímicas ocorrem, divisão celular, formação de novas células, nós já estudamos em anatomia. Mas aqui na morfologia nós temos que chamar a atenção das regiões de nós, regiões de entrenós. Tem aluno que chega no meio da disciplina de morfologia, não sabe distinguir a respeito das folhas, né? A folha muitas vezes ela é composta, então você tem vários tipos de folhas formando uma única folha, né? Isso vocês vão estudar no decorrer da disciplina, tá? Então muita atenção ao termo, né? O que pesquisa nas aulas, o que são as regiões de nós, o que são regiões de entrenós, quais são os tipos de folha que a gente tem, quais são os tipos de caule que a gente tem, os tipos de raízes. Isso vocês podem, no decorrer da disciplina, ir pesquisando e aprimorando os estudos, né? Olha aqui, a parte da gema é a parte apical, a parte aérea, né? Geralmente está lá no olho, no brotinho da planta. Depois vocês têm a parte das gemas laterais. Geralmente essas gemas vai dar origem a novas folhas, ou seja, é um processo de brotação, ou pode dar origem à flor, né? Então a meristema lateral acaba sofrendo uma diferenciação e dá origem à flor, tá? Por isso que diferencia do tecido da brotação para da folha e brotação, ou no caso aparecimento das flores. Então tem a região de nó. Geralmente a região de nó fica próximo das folhas, e entre nós são as regiões entre cada folha, né? A folha ela é constituída pelas suas nervuras. Dentro do caule você tem os feixes vasculares que você já viram na anatomia vegetal, que é o xilema e o floema. Aqui ao lado vocês estão vendo a estrutura radicular. Então você tem o caule aparecendo na parte aérea. A parte subterrânea você já tem a parte das raízes. Então eu tenho raízes tuberosas com ramificações, raízes secundárias, pelos de absorção, que é onde absorve o nutriente da planta, e a região da coifa, que é uma região, uma cápsula, um tecido esclerosado do tipo que vai liberando o exudato, ao mesmo tempo bem resistente, bem rígido, que vai então aprofundando a raiz no solo, tá?
Aqui nós estamos observando, eu chamo a atenção nesse primeiro momento para essa linda imagens de flores, né, da nossa rica biodiversidade do Cerrado. Então nós temos jacarandá, flamboyant, ipê, pequi, a flor do pequi é a coisa mais linda. Então todas essas estruturas a gente acaba identificando, estudando, né, dentro da morfologia vegetal, a riqueza das cores, né? Muitas vezes nós não paramos para pensar, mas a natureza é muito sábia, né? Essas cores exuberantes, bonitas, elas não encantam somente os seres humanos, elas têm uma função de atrair polinizadores, porque a flor ela precisa ser polinizada para fechar o seu ciclo reprodutivo e dar descendência, né? Então, quando uma abelha, quando um besouro, quando qualquer inseto, ele vai então visitar, ele é atraído pelo cheiro, ele é atraído pela cor, que nós chamamos de quimiotaxia, você tem então a polinização da planta, que é isso que a planta quer. Ela quer ser polinizada para dar origem a fruto. Por quê? Primeiro eu tenho floração, depois eu tenho frutificação. E aqui os frutos, né? Então nós temos aí a cagaita, nós temos aí o tamarindo, nós temos aí o jatobá e o pequi. Então, primeiro nós temos a carga de flor. Então, quando você tem floração, florada no cerrado, muitos insetos, né, acabam se aproveitando desse néctar, né, aproveitando dessa fartura de biodiversidade de flor para sua própria subsistência. Depois da florada, você tem então a frutificação. Então, animais, muitos mamíferos, alguns tipos de poucos répteis, mas mamíferos e aves se alimentam muito desses frutos. É a alimentação deles, né? Eles não têm supermercado como nós. Então, a biodiversidade nas áreas florestais é extremamente rica, né? Então nós temos assim muitas espécies de plantas e que através da morfologia vegetal nós conseguimos estudar. Cada espécie de planta é identificada, é separada em grupos, subgrupos, classes, famílias botânicas com o auxílio da morfologia vegetal, né? Então assim é extremamente importante que vocês entendam. A morfologia vegetal também ela estuda principalmente as produções em viveiros, né? Então muitos engenheiros florestais acabam se dedicando mais à venda, à comercialização e à produção de mudas dentro de viveiros e esquecem muitas vezes que a morfologia vegetal está ali presente. Desde do método de reprodução, que pode ser por semente sexuada ou assexuada, por estaquia ou por enxertia, né? Você estuda morfologia vegetal desde a genética, porque cada espécie vai ter um código genético que vai dar origem às suas espécies, né? Lembrando que sementes eu tenho uma variabilidade genética, que é a reprodução sexuada, propagação sexuada, e a assexuada eu tenho a menor variabilidade genética, porque eu vou estar dando origem a clones, né? Então aqui é uma forma de nós entendermos que a morfologia vegetal ela está nessa gama de variedade de espécies, espécies prontas para recompor áreas de recuperação de área degradada, projetos de arborização. Então assim, o engenheiro florestal ele tem essa função e essa importância de recomposição, recompor a mata, recompor áreas de estudo, praças. Então o engenheiro florestal está sempre voltado para esse segmento também de biodiversidade, de proteção, de recuperação, de restauração, de implantar projetos de arborização. Então a morfologia vegetal ela está aí presente para nos auxiliar, né? Muitas vezes eu me recordei aqui que a morfologia vegetal ela pode auxiliar até no ato do engenheiro florestal escolher, né, algumas adaptações, escolher cada espécie de planta dentro das suas características edafoclimáticas. Cada planta tem as suas exigências climáticas, não é toda planta que se adapta a um tipo de solo, a um tipo de clima, né? Então é interessante o engenheiro florestal compreender também
essa ecofisiologia, né? É um outro segmento também que auxilia muito, não só a parte botânica, sistemática de planta, mas o período de floração, o período de frutificação, saber distinguir o tronco, a folha, as flores das sementes das espécies florestais. A morfologia vegetal permite observarmos a biodiversidade de espécies de plantas e suas diferenças. Então aqui o professor colocou frutos e sementes. Quando nós colocamos imagens, nós percebemos que realmente cada espécie de planta apresenta uma característica. Cada espécie de planta é uma espécie única. Então aqui vocês estão vendo frutos e vocês estão vendo algumas sementes. Uma é totalmente diferente da outra, é como se fosse a digital nossa, né? Cada ser humano tem a sua digital. Da mesma forma que ocorre numa foto como essa, né? Cada espécie que compõe a flora do cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga e de outros ecossistemas é única, né? Você pode encontrar pequi no Brasil todo, ele vai ter o mesmo formato da folha, da flor, nós estamos falando de uma única espécie, né? Porém, quando você olha para várias espécies, você observa a riqueza de detalhes que nós temos, né? E que a morfologia vegetal nos permite. Vocês vão ver no decorrer desse início da disciplina, principalmente que vocês vão estudar folha, vocês vão estudar caule e raiz, que cada espécie de planta tem uma característica morfológica, né? Então isso é muito importante. Observe que todas essas sementes aqui e frutos fazem parte de uma espécie de planta, né? Que compõe os ecossistemas. Para a realização de levantamento da flora, inventário florestal, remoção de madeira, a morfologia vegetal está ali presente também. Então, quando nós medimos, quando nós detalhamos comprimento, altura, tiramos foto da folha, tiramos foto de frutos na época de frutificação, da flor na época da florada, levamos essa flor para o laboratório, fazemos catas botânicas, armazenamos essa espécie, né, desidratada para ter um material, um exemplar que aquele ambiente tinha ou tem ou terá por muitos anos a espécie de planta. Nós estudamos também morfologia vegetal, tá? Então, nesse primeiro momento, o professor deixa aí bem claro para vocês a importância da morfologia vegetal, do estudo das plantas, né? Isso, o estudo do caule, o estudo das raízes, o estudo das folhas. Nós não ainda estudaremos a fase reprodutiva, que são as flores e os frutos, né? Parece que vi um barulho aqui. Bom, as gemas apicais, nós já comentamos a respeito dela, né? Elas dão origem aí muitas vezes às próprias folhas e às próprias flores, né? Então a flor ela só vai iniciar principalmente quando as plantas estiverem na fase adulta, na fase reprodutiva, né? Isso nós já vimos lá em anatomia vegetal, ok? A mesma coisa acontece para as gemas apicais das raízes, né? Então as raízes acabam iniciando a sua formação através de gemas. Então é muito interessante vocês também compreenderem o que são gemas apicais, o que são gemas radiculares, apicais do caule e apicais das raízes. São, na verdade, como nós estudamos na anatomia vegetal, regiões ricas, né, de muita atividade celular, né? Aqui nós estamos vendo alguma imagem do cerrado. O nosso cerrado é uma área riquíssima e observem que essa espécie de planta aqui em cima, ó, a folha dela é uma folha que tem, na verdade, a folha não é cada folha em si, é todo esse conjunto. Então vocês vão aprender a olhar para a folha de um buritizeiro, para a folha de uma sangra d'água, essa daqui, para a folha de algumas espécies que eu não consigo distinguir porque a imagem está longe. Vocês vão conseguir bater o olho e falar: professor, essa folha ela é oblonga, essa folha ela é fusiforme, esse caule ele é retorcido, esse caule ele é um caule subterrâneo. Para algumas, tem pessoas que pensam que a raiz está no subterrâneo, mas na verdade são caules. Então a morfologia vegetal ela permite com que a gente estuda isso. E a morfologia vegetal então permite a classificação, né?
Então, através da sistemática vegetal, ela estuda a diversidade da planta através das suas estruturas morfológicas, a taxonomia classifica e a morfologia vegetal permite que as espécies sejam agrupadas corretamente. Então, vocês observem que a botânica é a união de 3 disciplinas, né? Ou de 3 áreas, nem disciplina, área de conhecimento: sistemática, taxonomia, morfologia, anatomia vegetal. Tá? Vou deixar vocês então estudar agora pelas aulas complementares. Nessa aula 1, nós já aprendemos alguns conceitos básicos para que vocês consigam entender o que é morfologia vegetal e quais são as estruturas que ela estuda. Eu vejo vocês agora na próxima gravação, eu vejo vocês agora na próxima aula, né, para nós iniciarmos as atividades dessa semana. Essa explicação e as outras aulas que eu postei, se vocês assistirem todas, vocês vão conseguir fazer as 2 atividades muito bem feitas e muito rápido, tá? Tudo de bom para vocês, até a próxima gravação, tá bom? Até mais. Deixa eu encerrar a aula aqui, parar de gravar.